Bom, vamos lá, mercado da bola. Após fechar com o Alan, o Flamengo monitora opções em outras 4 posições, né? Todo mundo viu que o Flamengo, né, acertou com o Alan, como eu já disse aqui, meu amigo, Belo Horizonte tá quase indo abaixo. Faixas ofendendo, né, infelizmente, os garotos do Ninho, coisas que a gente lamenta, porque extrapolam o futebol, as casoeiras, eles colocarem lá, o time da Globo, o time do Wright, não sei o que, beleza. Né, mas quando você entra na questão da tragédia, que não tem nada a ver, caído isso, inclusive vi algumas críticas de torcedores atleticanos colocando por nada a ver falar isso, a rivalidade ela fica dentro de campo, apesar de que é uma rivalidade de um lado só, né? Eu pelo menos não vejo o Atlético como um rival, até porque eles são os fregueses nossos, né? Mas vamos lá, né? O Flamengo fechou com o Alan e também agora olha aí para o meio, continua olhando para o meio de campo, lembrando que o Flamengo ainda tem esperança de contar com o De La Cruz. Segundo o noticiário, depende de que o River Plate seja eliminado da Libertadores, né? Para que eles, se eles seguirem adiante na Libertadores, não pretendem negociar o De La Cruz. E o Flamengo também monitora opções para zaga e laterais, né? Então, laterais no plural, laterais, então, a lateral direita e a lateral esquerda. Yuri, como é que você vê aí esse mapeamento do Flamengo? Zagueiro, meio campo, laterais ainda e podem chegar. Lembrando que já temos 2 reforços confirmados, né, oficialmente falando, que é o Rossi e o Luiz Araújo, que semana que vem já deve estar pisando no ninho para começar os trabalhos. Então, eu acho sim que deve não apenas monitorar, né, mas de fato contratar pelo menos 2 laterais ou 2 alas, um direito e um esquerdo, né? Porque no último jogo a gente viu a deficiência que o lado esquerdo tá. É um corredor absurdo, né? Os adversários jogam nas costas dos nossos zagueiros e dos nossos laterais. Acho sim, assim, que deveria pelo menos contratar pelo menos mais um meio de campo, né? Aquele meio de campo polivalente, né? Tem uma segunda opção, caso o De La Cruz não venha de fato, né, para o Flamengo, porque tá muito, pelo que eu vi, tá muito difícil dele realmente vir. E eu acho que é isso, Poeta. Agora eu não vejo como prioridade a questão do meio de campo. Eu vejo como prioridade contratar jogadores do setor defensivo, né? Que também se adequem à ideia do Sampaoli. Mas você não acha que a gente tá falando de meio campo, né? A gente fala há muito tempo de um reserva pro Arrascaeta e tal. O Luiz Araújo ele vem ali, né, para ser um atacante de lado e o Rossi, lógico, vem pro gol e o Alan, né, vai jogar ali no meio de campo, né, atua muito bem como volante. Mas a gente não tem ainda esse meia criador, né? Que seria, em teoria, o De La Cruz, que a gente está vendo a dificuldade. Você não acha que também deveria ser prioridade, até para olhar para o Flamengo tá com dinheiro em caixa, tem a grana do João Gomes, né? E tal, que o Flamengo prometeu reforços nesse sentido? Sim, verdade. Eu acho que, na verdade, quando eles falaram, vamos trazer um meio de campo a nível mundial, para mim foi mais para uma cortina de fumaça, né? Mas conhecendo a diretoria do Flamengo pelas últimas posições, né, que eles vêm tendo nesse quesito, porra, parece que só tem o De La Cruz disponível no mercado, né? Parece que só tem o cara e o cara ainda tá se recuperando de lesão. E o De La Cruz, pelo visto, tem um histórico gigante de lesões. Então, assim, eu acho que priorizar, além da zaga e das laterais, trazer esse meio de campo construtor. Um substituto do Arrascaeta ou do Everton Ribeiro, que joga ali do lado direito, cortando para o meio. Ali seria uma boa posição. Acho até que o Luiz Araújo, que está chegando agora, ele pode ajudar nisso. Petit, aí o Yuri apontou uma questão interessante, já vou ler a galera do chat também, sobre essa questão, porque chegou a ser noticiado de que o Flamengo, pela dificuldade, né, com o De La Cruz momentaneamente, estudaria até esperar o jogador para 2024 e não teria um plano B para o seu lugar. Eu também concordo com o Yuri no sentido de que tanto a lateral, a parte defensiva, né, que são os zagueiros,
né, de você ter como prioridade para trazer, até porque a gente está na iminência de perder o Rodrigo Caio, né? Pode acontecer. Parece que, primeiramente, momentaneamente, pelo menos, inicialmente, a proposta que o Cruzeiro fez pelo Rodrigo Caio não agradou. O Pablo a gente não vê mais, né? O cara simplesmente não entra nos jogos e, de repente, seria interessante pensar em zagueiros. Laterais, acho que não preciso nem dizer aqui. A gente viu que no último jogo, não sei de onde São Paulo tirou, de colocar, improvisar ali o Léo Pereira. De repente, numa situação de jogo, sim, mas iniciar achei desnecessário. E a lateral direita também, o Varela não conseguiu se firmar e aquilo tudo que a gente conhece. Então, acho que é unanimidade dizer que também deve ser prioridade. Mas, pô, os caras deixarem a possibilidade de deixar para o próximo ano para contratar, caso não tragam o De La Cruz, é absurdo. Tem que ter um plano B, na minha opinião. Principalmente para agora, né? De repente, se você deixa, não, a gente não vai conseguir contratar o De La Cruz agora, mas o De La Cruz está nos planos para o ano que vem, tudo bem. Mas você tem que ter um plano B para agora, tem que contrate um agora e o De La Cruz depois. Eu acho que o pensamento do Flamengo tem que ser esse. A gente vai ver, né, o Everton Ribeiro e o próprio Arrascaeta, né, jogar no Flamengo de bengala, né, tudo. Vai ter uma hora que eles vão estar com 70 anos ali, titulares ainda, porque a diretoria do Flamengo, sinceramente, ela não se preocupou em ter um jogador ali que faça sombra. Quando eu falo faça sombra, irmão, o time do Flamengo, hoje o Flamengo, ele é muito poderoso, então o Flamengo não pode contratar, eu vou contratar um jogador para ser reserva, não. O Flamengo vai contratar um jogador para ser titular. Se ele vai ser titular ou reserva, aí já é outra coisa. Agora, vamos contratar um jogador para fazer sombra. Negativo. A gente não pode aceitar isso mais, tudo. A gente não pode aceitar isso dentro do Flamengo. O Flamengo tem que contratar um jogador para ser titular. E eu vou dizendo aqui, o De La Cruz vem para o Flamengo, se vier para o Flamengo, tudo, é para incomodar. Ele vai incomodar Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson. E eu, sinceramente, Túlio, assistindo de fora, eu, sinceramente, acho que o De La Cruz ali, de primeira, vendo de primeira, rapidamente, o De La Cruz é mais jogador do que o Gerson. Isso aí fazendo uma avaliação rápida, pelo que eu já vi do De La Cruz até hoje e o que eu já vi do Gerson até hoje, né? Então o Flamengo tem que contratar jogadores igual a ele. Agora, você ficar refém do jogador, aí não. Aí não, o Flamengo tem que buscar um plano B. O Flamengo já era para ter contratado, podia contratar um jogador aí, um meio armador aí da América do Sul. Todo mundo consegue fazer uma peneira e encontrar um bom. O Flamengo tem que conseguir também. É possível. É isso que eu venho falando há muito tempo, Túlio. Cadê um setor de inteligência que mapeia um cara que vai chegar aqui e vai poder contribuir? Outra coisa, Túlio, que eu não vejo o Flamengo fazer, e outros clubes fizeram quando tinha a sua parte financeira funcionando, né? O próprio Fluminense qual a patrocinadora do Fluminense mesmo, Túlio? É a Betano? Não, aquela que contratou todo mundo. Unimed. Fluminense com Unimed, o próprio Palmeiras com a Parmalat, o próprio Corinthians do Kia Jorabichian. E eu não vejo o Flamengo, Túlio, agredindo. O Flamengo, ele não agride os rivais financeiramente, Túlio. O Flamengo não agride. Acabou o campeonato, vamos lá, cara. Tem 2 caras lá no Palmeiras que interessam, era o goleiro e o Rafael Veiga, só que eu tô supondo. Agride lá, se vai contratar ou não, Túlio. Já é outra coisa. Mas faz a proposta, irmão. Bagunça a cabeça do cara. Bota o cara doido. Entendeu, Túlio? E eu não vejo o Flamengo sendo malvadão como era pra ser. Se você tem um dinheiro, você vai lá, né? Ataca a espinha dorsal do seu inimigo, que vai bater de frente contigo aí numa semifinal, numas oitavas, numas quartas, agride, como agrediu agora o Atlético Mineiro. Foi lá e trouxe um cara que realmente
é um jogador de confiança do Atlético, tanto o Yuri e Túlio. Eles venderam o Jair, mas não venderam o Alan. Então o Flamengo fez certo, atacou ali um adversário, mas eu não vejo o Flamengo agredir os outros, né? Mas voltando a falar aí de De La Cruz, o Flamengo precisa sim mapear um meia armador. A gente voltando lá para a lateral direita, eu falo aqui há muito tempo que, na minha opinião, o Flamengo deveria ter deixado o Rodinei no elenco, isso aí é uma opinião minha, mas já que não deixou, né, deveria contratar um jogador, um lateral ofensivo, porque o Flamengo ele é um time ofensivo e laterais defensivos no Flamengo demoram um pouco a se adaptar. E eu vejo hoje Léo Pereira, Fabrício Bruno. Esses são os jogadores titulares do Flamengo. Vejo um pouquinho atrás desses jogadores o próprio Davi Luiz, já que o Sampaoli opta por Davi Luiz, né? Eu acho que o Davi Luiz hoje é o terceiro zagueiro do Flamengo. Se o Flamengo for jogar com 2 zagueiros e Léo Pereira e Fabrício Bruno estiverem inteiros, eu acho que quem vai para o banco é o próprio Davi Luiz. Não, o próprio Rodrigo Caio, né? Eu acho que já não vai fazer mais planos. Aos poucos, né? Vai sendo retirado ali dos planos do Flamengo e o Pablo já está retirado. O Sampaoli chegou, meu irmão. Não tem jeito. Então, na minha opinião, o Flamengo deveria trazer um zagueiro jovem e rápido. Eu até deixei aqui, né, uma opção, né? Hoje acho que já não dá mais pelo contrato, mas de repente eu acho que o próprio Léo Pelé do Vasco cairia bem nessa engrenagem do Flamengo. De repente era um jogador, Túlio, que de repente você não teria como titular, mas seria um jogador que com certeza daria conta do recado por biotipo, rapidez, toque de bola e movimentação. Eu acho que era um jogador que, como o Rodrigo Caio, o Flamengo também acertaria se trouxesse ele para um time, né? Um time já formado, não um time lá naquela bagunça lá que ele se encontra lá no Vasco, aí realmente ninguém aparece. Mas quando eu cito o Léo Pelé, ô Túlio, eu não falo tipo só do Léo Pelé. O Léo Pelé é um jogador que vem na minha mente, mas um jogador, Túlio, parecido com ele, magro, da mesma idade, com a mesma rapidez, com a mesma desenvoltura. O Flamengo precisa de um zagueiro desse porte, Túlio. Para quê? Para você preparar ele para titularidade para mais 3 anos aí no mínimo. Ó, a sua sugestão de Léo Pelé já tá causando aqui enorme... Porque é do Vasco, pô. Porque é do Vasco. Tu tem visto o Léo Pelé jogar, ô Túlio? Túlio, assistiu algum jogo? Cara, eu vou te falar, jogador do Vasco que eu arriscaria se fosse para trazer alguém do Vasco. Lógico que a gente tá falando, é um outro contexto. Não, né? É suposição, não é? Eu traria o lateral Pumita. Eu acho bom ele um também, bom, pô. Eu acho ele um bom lateral. Não é. O cara chegaria aqui. Eu acho que seria uma boa opção dentre. O Andrei, Túlio. O Andrei mas o Andrei é Chelsea, né? Outra. Não, assim, aí não dá, pô. É jogador que a gente conseguiria trazer. Eu nem considero, porque agora seria impossível. Mas assim, eu falo do Pumita. Entendi. Eu falo do Pumita porque o Pumita ele tem características que poderiam se encaixar no time que o São Paulo gosta e até se encaixaria, né, no time do Flamengo, por exemplo, do ano passado, né? Que você tinha ali o Rodinei, ele tinha uma liberdade muito grande para poder subir, né? Agora, marcando é outra parada, né? Mas é aquilo que eu falo também. Hoje você vê os problemas, eu falei muito isso ontem no programa aqui de opinião, programa das 18 horas, dos problemas que o Flamengo tem, né, na cobertura dos laterais, tanto na lateral direita e na esquerda. Eu falo isso aqui já há um tempão. O que eu penso é o seguinte, o Everton Ribeiro, a Arrascaeta, assim como o Gabigol e tantos outros jogadores, eles não vão conseguir jogar bem todos os jogos em que eles participarem. Aí é que entra a questão do reserva, porque, vamos lá, jogo de quinta-feira, você tem os dois principais, os jogadores mais criativos do elenco, que é o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Estão mal na partida. Tanto que quando o Arrascaeta apareceu foi quando o Flamengo criou oportunidade.
Se esses caras eles estão mal, a gente não tem substituto. E eu não estou dizendo assim, jogador nem que seja equivalente, mas com características parecidas. Não tem. O que tem é que você pode improvisar. Ele poderia ter adiantado o Gerson, ele poderia ter colocado o Vitor Hugo, né? Mas assim, não são especialistas daquela posição. Não são meia armadores, né? Assim como apesar de jogar em posições um pouco diferentes, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, mas são jogadores com muito mais qualidade técnica, né? Que estão ali que podem ser um 10. Vamos colocar assim. O Flamengo não tem outro 10 no banco de reserva. Falando o número pela posição. Não tem. Então, assim, os caras não vão conseguir jogar bem o tempo inteiro, né? Jogar bem o tempo inteiro. Ainda mais sem ajuda, né? Assim, lógico que, tem jogos em que a gente contou com a individualidade, mas nem sempre vai dar certo. Nem sempre vai dar certo. Então, eu acho que o Vicente Flá colocou um lapso. Espero que tenha sido de fato um lapso, né? Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!